Jornalismo, Bandeirantes. É bem provável que a direita brasileira tenha mais de um candidato à presidência da República. E claro, com aquele acerto que até foi público quando realizado, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, dizendo, quem for bem no primeiro turno, claro, terá o apoio dos outros no segundo turno, que é uma obviedade, né? Isso nem precisava ser anunciado ou discutido. Mas o Tarcísio de Freitas, que continua dizendo que será candidato ao governo de São Paulo, no entanto, nas muitas, frequentes conversas, palestras com o pessoal do mercado financeiro, ele fala quase sempre, quase o tempo todo, em alguns casos, o tempo todo, de política nacional. E também publica na rede social, esses troços, ele publica coisas como o Brasil precisa de um novo executivo, né? Ele usou a expressão CEO, executivo. Precisa de um novo líder. Mas ele quis dar um tom de trato empresarial. A coisa pública deve ser tratada como um empresário trata seus negócios. O que é uma falácia. Né? São coisas incomparáveis. Uma falácia. Mas é um modo de apresentar a maneira como ele vê os problemas e as soluções que ele indica. Mas continua dizendo, não, sou candidato ao governo de São Paulo e tal. Bom, o tempo, como sempre, vai seguindo. O tempo passa. Em abril, tem de decidir oficialmente. Por quê? Ele terá 3 opções. Desincompatibilizar-se para ser candidato à presidência da República. Desincompatibilizar-se, mas continuar remoendo e ruminando a dúvida, porque ele pode fazer como Eduardo Leite, que se desincompatibilizou do governo do Rio Grande do Sul, mas foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul e ganhou. E ele pode não deixar o governo de São Paulo, deixar passar o prazo e chegar a maio como governador. E aí com a opção exclusiva de ser candidato à reeleição. Mas o tempo passa. Estamos já em dezembro, né? Portanto, 4 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. E a decisão terá de ser tomada. Mas chama a atenção algo que pode ser visto como um cenário, né? Tarcísio e os Eduardos. Por quê? Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite disseram coisas distintas a respeito de Tarcísio. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte: se o Lula estiver do outro lado, eu vou apoiar aqui o candidato que é contra o Lula. Sempre que o PT estiver de um lado, estarei do outro lado, disse o Eduardo. Mas aí ele emenda. Mas, escreveu isso, não conte comigo para esconder a pretensão. Aqui ele vai falar, vai
obviamente, se referia não só ao Tarcísio, mas a outros governadores que disputam essa indicação, esse apoio do Jair Bolsonaro. Mas depois ele deixa claro que a menção era especialmente para Tarcísio, porque ele diz: não conte comigo para esconder a pretensão de quem tiraria proveito da tortura feita contra meu pai ou qualquer inocente. Tarcísio, escreve Eduardo, é o candidato que o sistema quer. E eu sempre serei claro com meus eleitores. Ou seja, ele dá uma entrevista ao UOL, admite apoio ao Tarcísio, mas dentro dessa premissa dele. Se o Lula está de um lado, ele apoiará o outro candidato. E aí pode ser até o Tarcísio. Mas diz que não deixará de dizer que Tarcísio está tirando proveito da situação de Jair Bolsonaro e que ele, Tarcísio, é o candidato do sistema. Disse mais que Tarcísio não é de direita, Tarcísio é de centro e é o candidato do sistema. Já voltaremos a esse discurso que é deliberadamente enganoso. Do outro lado, Eduardo Leite, também nesses eventos que se multiplicam, ainda que os que convidam nem sabem exatamente a que cargo aquele sujeito será candidato. Mas ele tem alguma importância, tem relevância, uma relevância nacional, então vamos conversar com ele. De repente, ele se candidata a um cargo importante e ganha. Eduardo Leite foi perguntado sobre Tarcísio de Freitas como candidato à presidência. O cargo que Tarcísio disse que não disputará. E aí, o Eduardo Leite disse o seguinte, que o Tarcísio precisa se afastar do bolsonarismo. Ele precisa deixar de ter a capa bolsonarista. Mas aí também há um ponto enganoso. Já voltaremos a ele. Com relação ao outro Eduardo, o Bolsonaro, tudo se encaixa em algo que é muito antigo. Mas vale observar o seguinte: o bolsonarismo, tanto na conotação dada por Eduardo Bolsonaro, quanto na conotação dada por Eduardo Leite, o bolsonarismo não é uma ideologia. O bolsonarismo é um portador que se tornou, por circunstâncias, se tornou relevante na política brasileira. As circunstâncias produziram essa relevância, essa importância, e é portador de uma ideologia. Ele porta uma ideologia. Ele não é em si uma ideologia. Ou seja, ela não foi concebida por algum Bolsonaro. Então não existe bolsonarismo como ideologia, mas como uma caixa que carrega uma ideologia muito mais antiga que o bolsonarismo, mais antiga do que Jair Bolsonaro. Quando ele nasceu, a ideologia já existia. Que é basicamente uma mistura de elementos que foram preponderantes em alguns setores da política europeia no século XX, no século XX, e alguma coisa do século XIX, mas principalmente nos anos 20 e 30 do século XX. Não é só o fascismo, mas também outras correntes
que se desenvolveram na França, no Reino Unido, que eram contrárias ao liberalismo político e, ao mesmo tempo, contrárias, radicalmente contrárias, odiavam até ao último átomo o socialismo, a revolução bolchevique, o comunismo, o marxismo. Eles eram esses conceitos todos eram objeto de ódio até o último átomo desses movimentos, que não eram um só, mas que se mesclaram nos anos 20 e 30 do século passado. Isso é misturado com as novas exigências do capital. Cast, no Chile, falaremos dele agora em dezembro. O Cast, ele quer retomar o pinochetismo, mas para expandi-lo e aprofundá-lo. Milei, na Argentina, uma espécie de expressão acabada desse movimento que o grande capital faz. Noboa, no Equador. Provavelmente Honduras, ainda há apuração dos votos, mas terá o seu representante desse movimento, que tem expressões políticas. E que, de maneira muito particular, peculiar, tem como principal expoente o Trump. Mas o Trump, em razão das particularidades do que são os Estados Unidos, do peso da política internacional dos Estados Unidos, da necessidade de reindustrialização dos Estados Unidos, ele lidera, mas de maneira muito particular. Tanto que a Argentina não tem nenhum movimento para se reindustrializar, pelo contrário, o governo Milei está acelerando a desindustrialização na Argentina. E, ao mesmo tempo, a produção de inimigos. E aí, dependendo do caso, são os imigrantes. Você, trabalhador, que ganha mal, trabalha muito, é explorado. Sabe por que você está nessa situação? Porque tem um cara que veio da Venezuela, ou veio da Bolívia, e que trabalha recebendo $100 a menos que você. Ele aceita receber $100 a menos. Você recebe 500, ele trabalha por 400. Esse é o inimigo. Ou, na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, é o estrangeiro. Ele está atacando os valores que são tão caros a você, a sua família, ao seu modo de vida, a sua estrutura cultural, e estão roubando o seu emprego. Há uma horizontalização dos combates. Combates entre explorados, combate entre oprimidos, de maneira a sepultar o combate contra a ordem social e econômica que produziu essa opressão, essa exploração. O combate não é mais vertical, ele não se dirige mais à superestrutura, ao Estado, à ordem jurídica, nem à estrutura, às relações econômicas, às relações de produção. Tudo isso desaparece. E, ao mesmo tempo, o canto da sereia. Você pode ser, sem usar a palavra explorado, mas ela está implícita. Você vai ser um explorado bem situado. Você vai ser um explorado empreendedor.
Você será o responsável pelo que acontecerá na sua vida. E é uma mentira. É uma mentira. Porque esse suposto empreendedorismo nada mais é do que uma nova maneira de explorar ainda mais intensamente, arrancando direitos elementares que os trabalhadores conquistaram durante 2 séculos de luta. Mas aí, há um outro elemento. E o bolsonarismo trabalha muito com isso. Nós somos a oposição ao sistema. O sistema está aí. Você sente ele no dia a dia. No transporte precário, nos hospitais públicos precários, nas escolas precárias, na educação largada, precarizada, na falta de segurança, na violência urbana, nas corrupções corrupção sistêmica. E personificamos o sistema. No juiz da Suprema Corte, no presidente da República, nos grupos políticos que cometeram um grave erro e nem perceberam, porque antes a tradição seria de combater, sim, o sistema. E esses partidos, que se dizem de esquerda, sem que sejam verdadeiramente, se tornaram os grandes defensores da ordem, os grandes defensores da superestrutura, apenas acrescentando preocupações com programas de renda, com socorros de maneiras diversas, mas sem tocar, sem mencionar tocar na causa econômica desse estado de coisas. Sem nem sequer cogitar questionar a ordem socioeconômica que produz e reproduz todo esse estado de coisas, inclusive a superestrutura. E aí aparecem os que se dizem antissistema, o Vox, a Le Pen, o Chega, os irmãos de Itália, o Salvini, a Meloni, Salvini ainda mais que a Meloni, e dizem, nós somos contra todo esse sistema. Seria ótimo se de fato fossem, mas não são. Eles são um dos instrumentos do sistema. Aqueles que irão horizontalizar os embates, as lutas. Fazer com que as lutas sejam de oprimidos contra oprimidos, de explorados contra explorados. Mas, para insistir na ideia de que o bolsonarismo representa o antissistema, o Eduardo diz: Tarcísio é do sistema, é apoiado pelo sistema. O Tarcísio, na verdade, comunga de todas as crenças bolsonaristas. As econômicas, pensamento de Paulo Guedes, é tido pelo Tarcísio como irretocável. É isso aí. Ele não está privatizando para fazer de conta. Ele quer privatizar febrilmente, como o Zema em Minas Gerais.
E também a comunhão na visão sobre segurança pública, sobre serviços públicos, sobre taxa de juros. Ah, sabe por que a taxa de juros é alta? Porque o governo é gastador, é só resolver isso aí, parar de gastar e as taxas de juros vão desabar. Isso é uma mentira. A causa dos juros altos é a dívida pública. E essa não é atacada, não é questionada por ninguém. Nem da oposição, nem do governo. Nem o Paulo Guedes, nem o Haddad. Nem o Bolsonaro, nem o Lula. Ninguém toca nesse imenso sistema de acumulação de capital e de transferência de riqueza da população, empresários, trabalhadores, para o grande sistema financeiro, que é dono do mercado de títulos, junto com alguns países. Ora, Tarcísio é sim bolsonarista. Você vai encontrar diferenças pontuais, de estilo, uma diferença aqui ou ali, periférica, marginal. Mas no conteúdo, ele, Romeu Zema, são sim. Aliás, o Zema entrou para o fã-clube do Bukele. Nossa, é isso mesmo. Entrou para o fã-clube do Bukele. Não é perfumaria, não é capa bolsonarista, como insinuou Eduardo Leite em relação ao Tarcísio. É essência. Mas para o Eduardo, isso tem de ser apresentado de outra maneira. Eu até apoio. Fica ele e o Lula, apoio esse cara. Mas esse cara não é expressão do bolsonarismo. Esse cara não é contra o sistema. Porque essa é a historinha que tem de ser contada, de que é um movimento contra o sistema. E ele é um cara do sistema. Mas podemos tolerar, mas nunca como epicentro, nunca como figura dominante, nunca como aquele que conduzirá o movimento. Posso apoiá-lo agora por uma circunstância, mas o movimento não tem a ver com ele. Pensemos em 30. Essa é a ideia de Eduardo Bolsonaro. Quando não haverá Lula. E, durante todo esse tempo, não importa se na situação ou na oposição, o importante para Eduardo Bolsonaro, para o Carlos Bolsonaro, para o Flávio fala, não, estamos todos juntos, vamos conversar e tal, mas tem a mesma ideia. A família não pode perder o comando, não apenas do bolsonarismo como movimento assim visto, mas da direita brasileira. E o Eduardo Leite também sabe disso, também sabe que Tarcísio, sim, não é só a capa, é essencialmente alguém que comunga das ideias que prevalecem no bolsonarismo. Mas o que Eduardo Leite pretende ao falar saia daí, desbolsonarize-se, é basicamente o seguinte: vamos dar forma a um movimento que tem as mesmas ideias, mas que não traga esse rótulo e, portanto, não traga a necessidade de a família controlar esse movimento. É uma busca de emancipação da direita em relação ao bolsonarismo. Essa é a linha que, de maneira sofisticada até, Eduardo Leite está lançando a água. Ele sabe que Tarcísio, dos pretensos candidatos, é o que aparece melhor ali nas pesquisas. Embora não se saiba se ele será candidato à presidência. Mas a ideia de Eduardo Leite é que alguém com voto e com alguma expressão já
puxe um movimento de emancipação da direita, com os mesmos conceitos do bolsonarismo, portando a mesmíssima ideologia, mas mudando a linguagem e, sobretudo, emancipando-se do controle da família, no caso dos filhos, né? Essa é a ideia de Eduardo Leite. Enquanto que Eduardo Bolsonaro, preocupado com o mesmo tema, o comando da direita, apresenta Tarcísio como é um cara do sistema. Pode ser apoiado se for contra o Lula, mas continuará sendo um cara do sistema que combatemos. E, portanto, não tem de liderar movimento algum. Muito menos um movimento que se apresenta como antissistema, como contra o sistema, quando, na verdade, é instrumento desse mesmo sistema. Como todas as outras variáveis aí que estão à disposição do eleitor. Então esse é o jogo. E vai muito além da eleição de 26 e da projeção da eleição de 30. Mas é um embate compreendido inteligentemente pelo Eduardo Leite, um embate pela condução, pelo comando de um movimento, mas que reúne todos eles sob o mesmíssimo guarda-chuva ideológico. Jornalismo. Bandeirantes.